Feliz sábado a todos, mais uma vez. Vamos falar assim, um coro bonito assim, né? Feliz sábado, igreja querida. Feliz sábado. Que maravilha. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela assim, feliz sábado. Aquele sábado de final de ano, aquele sábado de alegria, né? Feliz sábado, Douglas. Que alegria ter você com a gente aqui, viu? Felicidade. Muito bom ter cada um de vocês aqui na casa do Senhor. Que bênção, que alegria de estarmos juntos, não é? É um dos melhores momentos das nossas vidas, é estarmos aqui na casa de Deus, é estarmos juntos. Eu também quero cumprimentar aqui, já falei, né, os nossos amigos visitantes, quero cumprimentar os nossos amigos da internet, dizer que Deus também possa alcançá-los e que você sinta também aí o abraço nosso aqui da nossa querida igreja, viu? Algumas pessoas têm me perguntado a respeito da Beatriz, né? E aí, pastor, Beatriz está bem, ela está legal, como é que ela está? E o Benjamin aceitou bem, né? E ela está aí com um mês, completou agora um mês, e alguns sabem que ela teve meio doentinha e tudo, né? Então eu resolvi assim trazer algumas fotos assim para que os irmãos possam ver aí um pouquinho do rostinho de como que ela está nesse momento. Olha ela aí. Sabia que vocês diziam, né? Olha aí, olha que gatinho, né? Os meninos aí, por favor, tirem os olhos. Aí ela está sem maquiagem. Aquela era com maquiagem, essa é sem maquiagem, né? E aí estão bonitinhos. Graças a Deus a cara e a inteligência dá para perceber da mãe, né? Muito bom, irmãos, é muita alegria. Esses dias eu estava trocando ela, essa foto mais tarde. Esses dias eu estava trocando ela, e 2h30 da manhã, com sono, cansado. E eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, né? Que trabalho, né? E passando ali o cremezinho nela ali, para não assar. E aí ela desperta aqueles olhões assim, bem arregalados. E eu pensei assim, não é possível que um dia vai chegar um cidadão e vai falar assim, eu quero namorar sua filha, né? Então eu falei assim, vamos combinar um negócio aqui, Beatriz. Idade para começar a namorar, vamos conversar aqui. Fui conversando com ela e já vou martelar na cabecinha dela desde já que aos 30 anos ela está liberada. Então tá tudo certo. Espero que ela me entenda e possa, né, seguir os conselhos do pai, né? Queridos, mas esse dia ela teve doentinha, ela pegou um vírus, o vírus da meningite. A gente ficou um pouco preocupado. Foi o vírus, não foi a bactéria em si, que é um caso mais grave, né? Foi o vírus, uma coisa mais simples. Graças a Deus, ela ficou 2 dias só internada, sofreu um pouquinho ali, né, com as avaliações médicas, colhendo exames e tal. Mas graças a Deus a gente está muito feliz que ela está bem novamente. E o Benjamin é o protetor da Beatriz. Qualquer coisa que acontece, qualquer choro, ele fala assim, papai, a Beatriz está chorando. Aí eu vou lá, chego até lá, ou eu, minha esposa, e quando chegamos lá ele vem acompanhando, e quando ela não para de chorar, ele fala assim, papai, ele fala assim, quer dizer, Beatriz, o Benjamin está aqui. O Benjamin está aqui. Aí eu lembro daquela história que eu contei uma vez aqui, que eu coloquei ele no colo e disse, o papai está aqui, né? Agora é ele que diz. E sabe, queridos, interessante porque eu estava falando aqui que ela está bem agora, ela está curada, já passou a meningite, já passou esse susto que nós tivemos. E hoje eu gostaria de falar para a igreja justamente sobre esse detalhe, sobre a maior de todas as doenças. Na verdade, eu vou falar mais da cura do que da doença. E esse sermão ele poderia ser exatamente a maior de todas as curas, em vez de a maior de todas as doenças. O texto que nós vamos ler, o texto que nós vamos nos basear e analisar, ele está em João, no capítulo 8, no verso 1 até o verso 11. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 8, no verso 1 ao verso 11, é o que nós vamos ler. Uma história conhecida, uma das maiores histórias de perdão que nós temos na Bíblia, num livro especial que é o livro de João. E antes de nós começarmos a ler este capítulo, este livro, eu gostaria de cantar com vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, poucas vezes eu vim aqui cantar, nós temos aqui muitos músicos, né? Muitos maestros, a gente fica ali escondidinho, mas eu gosto de cantar com a igreja. E talvez hoje alguém que esteja aqui, esteja sentindo assim, talvez que Deus, talvez não esteja ouvindo as suas orações. Talvez alguém que está aqui, tenha se sentido um pouco distante de Deus, de Jesus. Talvez não tenha sentido o abraço da sua graça, do seu poder salvador. E através da música que eu quero cantar junto com vocês, eu quero lembrá-los que Deus não se esquece de seus filhos.
Não importa o quão distante estejamos dele, ou quão longe nós estejamos a respeito do pecado que nós temos e carregamos, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está conosco. Ele não se esqueceu de mim e de você. Eu quero cantar essa promessa. Quero cantar com fervor junto com a igreja, junto com vocês. Cantem comigo com alegria esse hino. Eu não me esqueci de ti. E louve ao Senhor, ore a Deus nesse momento. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem, olha que lindo, e que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo? É lindo ver vocês cantando. Que oração bonita que estamos fazendo. Deste mundo já meus pés encolherei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de quê? De me esquecer de ti. Bem bonito e forte. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, são as palavras de Jesus para nós. Outra vez. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, querido Pai, somos fracos e indignos, mas a Tua graça nos alcança a cada dia, a cada momento. E neste momento onde a Tua palavra será aberta, nós queremos lhe pedir que, por favor, esvazie o nosso ser de nós mesmos. Limpa o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua palavra e a Tua voz. Esteja com cada adorador, com cada pessoa que aqui está presente, para que possamos ouvir bem alto e claro a voz do Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então, querido, aí então em João, capítulo 8. João, dos livros da Bíblia que eu mais gosto. Um livro especial, escrito aproximadamente há 60 anos depois da morte de Jesus. João escreve o livro de João. E a história que nós vamos ler é impressionante. E ela diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta história é fantástica. Mas há alguns detalhes interessantes nessa história que eu e você precisamos analisar, precisamos pensar. Primeiro, não sei se você já percebeu, mas essa história começa no capítulo 7, no verso 53. No último versículo do capítulo anterior. Essa história inteira está entre colchetes. Uma demonstração clara, na maioria das Bíblias, uma demonstração clara de que na maioria dos manuscritos, não vai sair, irmãos, na maioria dos textos antigos. Melhorou? Então tá bom. Na maioria dos textos antigos. Essa história não existe. Essa história não está lá. Alguns estudiosos dizem que essa história, ela inclusive nem está em João. Em alguns textos antigos, essa história está em outros livros da Bíblia. Está em Marcos, em Lucas. É interessante, mas os estudiosos, como F.F. Bruce, ele diz o seguinte, que esse material, ele é fidedigno, ele é fiel da sua existência, está correto, cabe bem, inclusive aonde está, aí em João no capítulo 8. É interessante porque este capítulo 8 de João começa com pessoas querendo apedrejar uma mulher. E esse mesmo capítulo vai terminar com eles querendo apedrejar Jesus Cristo, no verso 59. É muito interessante. Então esse verso, apesar de não estar na maioria dos textos antigos, esse verso, ele cabe muito bem, essa história cabe muito bem dentro deste capítulo. Agora, outra pergunta interessante e outro detalhe interessante nessa história. Quem é a mulher? A mulher anônima, você percebe que não tem o nome dela na história? É a mulher adúltera. Alguns dizem que esta mulher é Maria Madalena. Outros dizem que Maria Madalena, ela é também Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e de Marta. A maioria dos estudiosos, eles chegam à conclusão que Maria Madalena e Maria de Betânia realmente são a mesma pessoa, é a mesma mulher. Mas em dizer que Maria Madalena e Maria de Betânia é a mesma pessoa, de que a mulher adúltera, aí já é uma outra história. Não tem nenhuma comprovação de que a mulher adúltera é Maria Madalena ou a irmã de Lázaro, nenhuma comprovação. Não temos certeza disso. Nenhum dos estudiosos crava, então, a ideia, é a mesma mulher. O certo é uma mulher anônima, não tem nomes. Independentemente, queridos, de quem seja essa mulher, o ato dela está registrado aí na Bíblia como um exemplo muito especial para os nossos dias hoje. O importante aí não é sabermos se é exatamente Maria Madalena ou não. O certo é entendermos e tirarmos as lições especiais, independentemente da identidade desta mulher. E ela tem um encontro especial com Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta para você. Quando foi que esta mulher pecou? A partir de que momento esta mulher cometeu um pecado? Foi no momento em que ela foi pega ali no ato?
ou antes de cometer este ato? Antes de ser pega, em que momento ela cometeu o pecado? Eu volto agora a pergunta para nós. Tira um pouco do foco da mulher e trago para mim e para você. Em que momento é que nós cometemos o pecado? No momento do ato do pecado, em que somos pegos no ato do pecado, ou antes de cometer o ato do pecado? A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos carecem da graça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado agora se espalha por todos. Eu costumo dizer que filho de peixe, peixinho é, diz o ditado popular. Os filhos de Adão, após o pecado, se tornaram também pecadores como o pai e como a mãe. Se nós somos pecadores, se nós temos essa doença, se a doença parece ser incurável e não há nada que podemos fazer para retirar essa doença do nosso corpo, como fica a nossa situação com Deus? Nós podemos responder, e há dois grupos de pessoas que respondem de maneira diferente. O primeiro grupo responde assim: nós somos pecadores e não conseguimos parar de pecar. Por isso não adianta lutar contra o pecado, sou assim mesmo. É uma fraqueza do nosso corpo. Vamos ser assim até a volta de Jesus. Então não há nenhum esforço feito para lutar contra o pecado. Não há luta, apenas se aceita o pecado em nossas vidas. E assim vão vivendo. Há um grupo de pessoas. Mas o segundo grupo de pessoas são o que eu chamo de os desanimados. É aqueles que pecam, que erram e dizem assim: pronto, pequei, agora pronto, agora já não mereço mais a graça de Deus. Cometi um deslize, caí em pecado, perdi a oportunidade da salvação e agora, nesse momento, estou excluído do céu. Deus não olha mais para mim, Deus não se importa mais para mim, eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa pecadora, fui abandonada por Deus. Existem os dois grupos de pessoas, percebam que ambos estão nas extremidades. Ambos os pensamentos também estão errados. É verdade que nós somos pecadores e que lutamos e devemos lutar contra o mal, e lutaremos contra o mal, uma vontade pecaminosa que temos em nossa carne, até que Jesus volte. Porém, isso não é sinônimo de nos tornarmos escravos do pecado e aceitarmos essa escravidão. Somos escravos porque está em nós. Não podemos aceitar passivamente que apenas somos pecadores e assim por diante. E também não é verdade que qualquer erro me tira do céu, que qualquer falha, que qualquer fato, que qualquer situação, que qualquer deslize me tira do céu ou da graça de Deus, e a partir de então Deus vai olhar para mim com os seus olhos então, de acusação e dizer: está vendo? Você pecou, agora perdeu tudo. Não é verdade isso também. Nenhum e nem outro extremo. Nós vamos analisar alguns detalhes nessa história que acabamos de ler. E vamos ver alguns detalhes muito importantes. Veja, Jesus, ele passou a noite inteira orando no Monte das Oliveiras. Agora ao amanhecer, Jesus ele volta então para o templo. Tinha terminado a festa dos tabernáculos. Os primeiros raios de luz então surgem. Ali na árida terra da Palestina, Jesus provavelmente talvez estava sentado ali à porta do templo, ensinando as pessoas publicamente, e rapidamente as pessoas perceberam: Jesus está ensinando à porta do templo. Jesus já era uma pessoa conhecida, a fama dele já tinha se espalhado, as pessoas gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus, e quando Jesus percebe, rapidamente ele está cercado por uma grande multidão de pessoas interessadas em ouvir a tua palavra, quando de repente, vozes grossas, vozes de ordem, como se fossem pessoas marchando, vêm se aproximando e se tornando vozes cada vez mais fortes e mais altas. As faces desses homens que vestem estolas longas e compridas, estolas sacerdotais, vêm se aproximando esses homens, e eles vêm com a face fechada, carrancudos, não parecem estar gostando do que está acontecendo. E num gesto de brutalidade, interrompem o ensinamento de Cristo. Param com tudo e jogam uma mulher no meio da multidão. Essa mulher cai. As vozes de acusação então são muito duras. Os homens e suas faces duras não abrem a boca
como facas afiadas para acusar o pecado dessa mulher, para apontar o dedo para essa mulher, demonstrando que suas palavras, não só suas palavras são frias, mas os corações desses homens também são corações gelados. Encolhida, pense agora na mulher, encolhida entre esta situação, esses homens que carregam pedras nas mãos. Tente imaginar o rosto e a expressão e o sentimento que esta mulher tem em si agora. Eu imagino que seus longos cabelos estão à sua frente cobrindo o seu rosto. E pelas frestas dos seus cabelos, ela tenta olhar cada uma das pessoas que ali estão. Olhando e observando as pessoas que ali estão, o que ela encontra? Raiva, ódio, dedos apontados, expressões nada boas, nada felizes. As pessoas parecem ter raiva dela, ela é acotovelada, ela tem medo. Ela vê risos irônicos e muito criminosos. Eu penso que ela começa a imaginar, e um filme passa pela sua cabeça. Você já esteve bem perto da morte? Alguns dizem que quando nós passamos à beira da morte, estamos bem perto da morte e nós somos salvos, é como se um filme passasse em nossa cabeça. De todas as histórias, essa mulher está perto da morte. Está sendo acusada por adultério e pode ser apedrejada a qualquer momento até a morte. A acusação dessa mulher não é uma acusação assim sem motivos, ela tem motivos para ser acusada. Ela está sendo acusada por justa causa. Ela foi realmente apanhada em adultério. Ela sabia o que dizia na lei. E ela então sentia que realmente estava bem perto de morrer. Deve ter passado um filme em sua mente. E eu imagino que filme. E não foi um filme muito bom. Recordações amargas. Lembranças cheias de feridas. Feridas abertas pela vida. De alguém que procurou encontrar a felicidade, mas só encontrou a tristeza. Na sua ignorância, imagino que essa mulher se sucumbiu a tantos jovens, a tantas pessoas que chegaram para ela e disseram assim: nós amamos você, quando na verdade queriam apenas usá-la. A atração do proibido, buscando novas emoções e novos prazeres, levaram essa mulher a um vazio tão grande que ela não conseguia mais preencher esse vazio. Esses são os enganos da vida, queridos. As ofertas que o pecado traz podem, de alguma maneira, trazer felicidade passageira, mas não dura, ela passa. Talvez tenha ela pensado: agora cheguei ao final. Minha vida, em busca da felicidade, termina agora, termina aqui, com a minha morte. Os homens com as estolas sacerdotais carregam nas suas mãos as pedras, e gritam bem alto para chamar a atenção do povo e a atenção de Jesus. Imaginem, adúltera, adúltera, adúltera. E em seus ouvidos, então, relembrando ali os seus erros e as suas falhas, por pessoas religiosas que deveriam antes levar para ela palavras de esperança e de conforto, eram os primeiros a serem os seus acusadores. A quem então buscar? A Deus? Pedir ajuda e a misericórdia de Deus? Sim, ela poderia. Mas ela bem conhecia da lei. Ela deveria ser apedrejada. As pessoas que estavam ao redor, as pessoas que ali estavam, não estavam ali para ver um julgamento. As pessoas que lá estavam, não estavam ali para assistir alguém ser julgado. Não estavam ali para ver o que aconteceria com a mulher ou ver uma mulher ser apedrejada. As pessoas estavam então assustadas, atônitas e paralisadas naquele momento, esperando que alguma coisa pudesse acontecer. Foram também pegas de surpresa essas pessoas. Não estavam preparadas para essa cena. E aos poucos essa cena vai se transformando. Vai saindo então daquele momento e as pessoas passam a observar então a Jesus Cristo. O pecado, ele é uma desgraça. O pecado é algo terrível. O pecado é algo que devia causar em nós repúdio. Mas eu pergunto, o que é pecado? Querem ver comigo o que é pecado? Algumas definições, apenas duas, pelo menos duas. Abra sua Bíblia agora aí, em 1 João, capítulo 3, no verso 4. Olha o que diz aí.
verso conhecido da Bíblia também. 1 João 3, verso 4. Lá diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é o quê? É a transgressão? É a transgressão da lei. Aqui o pecado é visto como uma desobediência à lei de Deus. A lei em si, ela não salva. Porém, a lei, guardar a lei, estamos nos submetendo à vontade e ao amor daquele que criou as leis. Há um tempo atrás eu fazia uma ilustração com a minha esposa em algumas igrejas que nós íamos. Quando falava sobre a salvação pela lei, que não existe, a lei não salva, eu tentava ilustrar da seguinte maneira. Eu sujava a minha esposa assim com um batom no seu rosto. E aí no meio da pregação eu falava assim: amor, seu rosto está sujo. E ela falava assim: não, não está. E ali numa cena que nós combinávamos, falava assim: não está, ela não está, está. E eu chamava ela à frente. E quando ela via, eu perguntava para a igreja: ela está suja ou não está? E todo mundo dizia: sim, ela está suja. E eu dizia assim: está vendo, amor, você está suja. Aí eu pegava um espelho e mostrava então para ela. E ela falou assim: é verdade, eu estou suja. Nossa, eu não percebi que estava suja. Então eu dizia à igreja: está vendo? A lei é o espelho. Através da lei nós percebemos que estamos sujos e que então precisamos ser limpos e purificados. Só que nossa mão não limpa. Não limpa, passar a mão vai nos sujar mais, vai sujar outras partes do corpo. E cada vez que nós mesmos tentando nos limpar, nós nos sujamos ainda mais. Então eu tirava do bolso um lenço vermelho, representando o sangue de Cristo. E então eu entregava na mão dela e falava: agora você pode limpar então essa sujeira. E a sujeira que estava no seu rosto passava agora para o lenço vermelho, o sangue de Cristo. E ela ficava limpa de novo. Queridos, a lei não salva. Mas a lei é um importante aspecto para entendermos sobre o amor que nós temos para com quem criou a lei de Deus. É importante entender. Só Cristo nos purifica. Cristo, com seu sangue, nos limpa totalmente. Amém? Abra agora sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, no verso 17. Um pouquinho mais à frente. Tiago, capítulo 4, no verso 17. Olha o que diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está. Veja, aqui pecado também está ligado diretamente com aquilo que eu sei que devo fazer e não faço. Ou seja, é algo interior. Veja que quando fala a respeito da lei, é algo exterior. Eu estou vendo, a pessoa não guarda a lei. Agora, pecado também é algo interior. É aquilo que está dentro de mim, que eu sei que devo fazer, sei que é certo fazer, mas eu não faço. Então, queridos, pegando os dois versos, perceba que nós temos aqui uma ligação bem interessante. Pecado, então, ele está ligado a algo externo, no primeiro verso, mas que tem consequências internas. No segundo verso, o pecado está ligado a algo interno e que tem consequências externas, ao contrário. Somando tudo, eu posso dizer a você que as consequências internas têm prevalência, estão em maior força e evidência nos dois versos. Porque as minhas ações são determinadas, queridos, pelo aquilo que eu mais alimento na minha vida. As minhas ações, os meus atos pecaminosos são determinados por aquilo que está dentro do meu coração. Então, dentro daquilo que está no meu coração, então eu vou transportar, vou transbordar, eu vou fazer. Se no meu coração eu alimento mais o pecado, então é isso que vai acontecer na minha vida. E o que o pecado faz com o ser humano? Abra sua Bíblia aí em Gálatas agora. Capítulo 5, no verso 19. Um pouquinho mais para frente. Gálatas 5, no verso 19. E veja o que o pecado faz ao ser humano. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, tais coisas os que praticam. Veja o que o pecado faz em nós. Não fomos feitos assim, fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus, mas olha o que o pecado causa. O pecado denigre a imagem de Deus que foi criada lá no Éden. O pecado nos suja, mancha a gente, deixa a gente sujo e cheio de características ruins. Veja o que está escrito também em Oséias, no capítulo 4, no verso 1. Abra mais uma vez aí a sua Bíblia, movimente a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, no verso 1, e veja o que está escrito ali. Lá diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque neles não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, é mentir, é matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está em luto, e tudo o que mora nela desfalece. Os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha o que o pecado faz. Ele não atinge somente a mim individualmente, mas o pecado atinge a todos que estão ao meu redor, a tudo o que está ao meu redor. Veja como o pecado ele é degradante, veja como é terrível, veja que doença que nós carregamos em nosso corpo, queridos. Em vez de fazer o bem, nós temos a tendência de fazer o mal. Veja que situação nós temos e que vivemos. O pecado, ele é terrível. E eu dou glórias a Deus, porque um dia um anjo apareceu para José, para Maria, para pastores e disse: está vindo aí, nascer um menino, o nome dele será Jesus, e ele será o Salvador, e salvará o mundo de seus pecados. Olhe para o nosso redor, queridos, olhe para a nossa vida, olhe para os nossos dias, e veja o que o pecado pode produzir, o que o pecado pode fazer. Voltamos à história bíblica. Eu penso que no início de toda essa confusão que aconteceu ali, aos poucos a atenção foi se voltando para Jesus para ver qual seria então a reação de Jesus. Algumas coisas, no mínimo aqui, são estranhas. A primeira coisa estranha é que, se nós abrirmos a Bíblia em Levítico, capítulo 20, no verso 10, e Deuteronômio 22, você vai entender e perceber que quando uma pessoa é apanhada em adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser o quê? O homem e eu pergunto, cadê o homem na história? Aonde ele está? Só trouxeram a mulher? Alguma coisa está errada? Alguma coisa não está certa nessa história? O homem não está, eles não levaram o homem, apenas levaram a mulher. Outro detalhe interessante na história: quando um casal era apanhado em adultério, era difícil isso acontecer, como também é difícil nos dias de hoje. Você só apanha alguém em adultério se você montar um plano, uma estratégia, ou campana, ou fizer, sabe, uma estratégia para apanhar alguém em adultério. Era difícil, até hoje é difícil. Mas quando isso acontecia, o casal era levado para fora dos muros da cidade e não para o templo onde estava Jesus. O casal era arrastado para fora, a multidão ia crescendo de acordo com que aquele cortejo ia levando aquele casal. As pessoas iam pegando pedras, e então se encontrava um morro, um lugar ali, onde então eles seriam apedrejados. Uma pessoa serviria de testemunha dos seus atos, e então daria e levantaria a primeira pedra para então atirar nesse casal. E depois dessa testemunha, todos os outros atiravam as suas pedras, até que aquele casal então morresse. O corpo desse casal ficava estendido, ficava ali por um dia, até o nascer do sol do outro dia, para lembrança do erro que eles cometeram. E a pergunta é:
por que eles levaram essa mulher para o templo. Ela não deveria ir para o templo. Se ela foi apanhada em adultério, ela deveria ser levada para fora dos muros da cidade. Sabe o que esses homens queriam? Sabe o que esses homens de estolas sacerdotais queriam? Eles queriam apanhar Jesus. Eles queriam causar ali uma situação da qual Jesus pudesse ser preso. Eles criaram uma situação, para eles um plano perfeito, porque se Jesus dissesse assim, condena, essa mulher está condenada, toda a pregação de Jesus, tudo aquilo que Jesus pregou a respeito de eu vim salvar o perdido, eu vim comer com os publicanos, tudo isso, todas essas pessoas iriam descrer de Jesus Cristo. E pior, ninguém judeu poderia condenar alguém à morte, porque a política estava sobre as mãos dos romanos, eram eles que condenavam as pessoas, eles que diziam se a pessoa deveria morrer ou então viver. E sabe o que aconteceria? Se Jesus dissesse assim, condena essa mulher, está condenada, então eles acusariam Jesus de ser contra Roma. Jesus então provavelmente seria preso. Mas se Jesus não condenasse, se Jesus dissesse assim, não faça nada com essa mulher, então eles iam dizer assim, está vendo? Jesus é contra a lei de Moisés. Ele não tem coerência no que diz. E ele provavelmente seria preso por aqueles sacerdotes, por serem contra a lei de Moisés. Aparentemente um plano perfeito, tudo certinho, tudo se encaixava perfeitamente. Mas Jesus, queridos, é conhecedor de todas as coisas. Jesus poderia facilmente sair dessa situação, era só lembrar juridicamente como deveria então proceder a lei. Jesus poderia dizer para eles, meus amigos, chega aqui, olha, escuta um detalhe, cadê o homem? Por que vocês trouxeram essa mulher no templo? Vocês estão envergonhando o templo. Essa mulher deveria ser levada para fora. Se vocês querem seguir a lei de Moisés, ela não deveria estar aqui. O que vocês querem? E assim ele desmascararia estes homens e eles ficariam tremendamente envergonhados. Mas Jesus não resolve tratar este caso aqui com esta facilidade. Seria muito fácil tratar assim. Mas Jesus resolve tratar este caso de uma maneira diferente. Ele eleva o nível do problema. E ele decide, por opção, em vez de defender o preconceito, defenderia a pessoa. Queridos amigos, Jesus sempre faz isso. Em vez de defender o preconceito, ele sempre vai estar ao lado da pessoa. Sempre estará ao seu lado. Você não tem alguém que é contra você. Você tem alguém que é com você. A favor de você. Que está junto contigo, nos problemas e nas dificuldades, nas quedas e também no levantar. Esse Deus não está aqui para condenar, mas está aqui para te levantar. Amém? E aqueles homens que ali estão, eles agora percebem um ato de Jesus. Jesus, ele sai da sua posição, agacha-se e começa a escrever com o seu dedo na areia. Não se sabe exatamente o que foi escrito na areia. Ela vai te dar uma ideia de que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens. Alguns estudiosos dizem que Jesus está escrevendo os 10 mandamentos, principalmente o 10º mandamento que disse, não cobiçarás. E eles devem ter cobiçado aquela mulher. No mínimo dá a entender o seguinte, se o homem não estava presente, a dúvida vem, será que não seria um deles o homem adúltero? Jesus, de uma maneira ou de outra, ele começa a escrever ali na areia. Talvez ele escreve detalhes como cobiça. Talvez ele escreva mentira. O detalhe é que aqueles homens insistem, por favor, fale o que o senhor pensa. Então Jesus se levanta e ele diz algo que eles não esperavam. Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Ao ver os escritos de Jesus no chão, voltados então para a sua consciência, a qual Jesus apelou, eles desistem de jogar a pedra naquela mulher. As pedras do mais velho ao mais moço estão caindo no chão.
Imagino que aquela mulher passa a não entender o que está acontecendo. Ela esperava a morte, mas agora a morte não veio. Há momentos em nossa vida que merecemos estar no fundo do poço, mas tem um Deus estendendo a mão para resgatar você. E naquele momento, aquela mulher, ela viu uma situação que ela não esperava que acontecesse. E de repente, Jesus volta a palavra para ela e diz: mulher, aonde estão os que te condenam? Então ela diz: ninguém ficou. E ela diz: não, Senhor, ninguém ficou. Então Jesus diz assim: tampouco eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aquela mulher tinha cometido um ato pecaminoso, mas agora eu trago aqui o seguinte pensamento: o que é mais pecado? O ato pecaminoso ou aquilo que está antes do ato pecaminoso, que eu chamo de pecado? Porque o que ela tinha cometido era um ato pecaminoso. Ela tinha adulterado. É um ato pecaminoso. Mas antes do ato pecaminoso, um pecado estava em seu coração. Mas mais pecado do que aquela mulher tinha aqueles homens que lá estavam acusando aquela mulher. Não olharam para si mesmos. Não viram o que estava acontecendo. Queriam apenas a vingança e querer ver Jesus então preso, porque Jesus não atendia às suas expectativas. Amigos queridos que estão aqui na igreja, os atos pecaminosos são apenas consequências de um pecado maior que está em nosso coração. Nós temos a tendência, queridos, em valorizar os atos pecaminosos. Observamos pessoas que são assassinas, nossa, um assassino, nossa, uma pessoa que adulterou, nossa, uma pessoa que fez isso, que fez aquilo, e assim então valorizamos o ato pecaminoso dessas pessoas e nos esquecemos, queridos, que o mais triste é o que aconteceu antes e que estava em nosso coração, que estava em nós. A questão aqui não é o ato pecaminoso que ela cometeu, mas o fruto do pecado que ninguém podia ver, tanto nos homens quanto neles. Nenhum deles era capaz de atirar a pedra, porque eles perceberam serem eles pecadores. Nenhum deles. Aqueles homens estavam na igreja, viviam na igreja, mas seus corações eram pecaminosos. E queridos, nós gostamos do pecado, não? Eu me lembrei de uma história. Fizeram uma pesquisa com um macaco. Os cientistas queriam medir a intensidade que um macaco pode sentir prazer, suas emoções. Então colocaram o macaco dentro de uma jaula e tinha um botão vermelho. E aí então esse botão vermelho estava, toda vez que o macaco apertasse, estava ligado aos eletrodos, ligado então ali no seu cérebro, que então induziam ao prazer. Então toda vez que ele apertava o botão, o eletrodo vinha, dava um choquezinho num lugar do cérebro onde então induz ao prazer. E ele sentia prazer ao apertar o botão. E assim então colocaram ele lá, e eles queriam medir o quanto de prazer o macaco poderia aguentar. Colocaram ele ali, e ali trouxeram uma linda macaca no cio, e colocaram do lado. O macaco então já tinha alguns dias sem nenhuma relação, né? E ele olhou assim para a macaca e falou assim, e ficou pensando, olhava para a macaca e pensava. E aí todos os cientistas começaram a perceber a agonia daquele macaco. E o macaco olhava para a macaca e olhava também para o botão. E então o macaco resolveu apertar o botão em vez de ir atrás da macaca. Depois pegaram os filhinhos desse macaco, colocaram dentro da jaula. E ali então agora estava sua família completa. O macaco olhava para os seus filhos, olhava para a macaca, olhava para o botão, ficava naquela dúvida cruel: aperto o botão ou eu dou um abraço nos meus filhos? Aperto o botão ou eu vou até onde estão os meus filhos? E ficava aquela dúvida cruel, aquela dúvida. E chegou o momento em que o macaco então apertou o botão. E ele ficava apertando o botão e olhando então para os seus parentes e ficava ali dando risada e apertava o botão e apertava o botão e apertava o botão. E sabe o que aconteceu com o macaco? Ele morreu de tanto prazer. Queridos amigos, é certo que o pecado que nós vemos exterior, ele é triste, mas mais triste é o pecado que está aqui dentro. Mais triste é o orgulhoso. Mais triste é, queridos, o invejoso. Mais triste é o mentiroso. Mais triste é o egoísta, o egocêntrico, que quer comandar todas as ações.
e que quer ser o centro de tudo. É triste uma pessoa quando cai em adultério, mas mais triste é o pecado que não vemos. Contra este, muitas vezes, nós não lutamos, não batalhamos e perdemos. Perdemos a luta. O que conforta o meu coração é que Jesus, ele olha para mim e para você, ele diz assim: eu não te condeno. Jesus entende nossa dor. Jesus sabe quem nós somos, sabe as nossas fraquezas, sabe das nossas falhas, sabe dos nossos desejos e luta para que eu e você possamos não olhar apenas o exterior, mas ver também aquilo que está no interior. Jesus diz assim: não ameis o mundo, não se conforme com as coisas do mundo. E o que está acontecendo é que nós estamos amando mais as coisas do mundo, os prazeres que o mundo traz, e ficamos observando os pecados, os atos pecaminosos externos, achando que somos diferentes ou superiores às pessoas, como aqueles homens sentiram. Quando eles levaram a mulher adúltera, eles estavam dizendo, em outras palavras, assim: nós somos melhor que essa mulher, porque nós não adulteramos. Mas no coração deles estava ali a injúria, a mentira, a inveja, a destruição e a maldade. Foi esses sentimentos externos, queridos, que levou o diabo aonde ele está hoje. Foi esses sentimentos internos, queridos, que levou então Adão e Eva a cair no pecado, a comer do fruto, a desobedecer a Deus, a desconfiar do Senhor. E são esses pecados internos em nossos corações, queridos, que vão nos tirar do céu. Há na Bíblia 2 tipos de pecado: os pecados que não são para a morte e os pecados para a morte. Há pessoas que vivem deliberadamente pecando, abertamente em pecado, dizendo assim: Senhor, não estou nem aí para o Senhor, quero nem saber, é para beber, vou beber mesmo, não estou nem aí. É um pecado para a morte. Mas há pecados não para a morte, e esses pecados não para a morte, é aqueles pecados internos, da qual temos que lutar e batalhar todos os dias. Quando eu olho para mim, queridos, eu não vejo alguém perfeito, alguém que em sã consciência pensa assim: eu posso ser perfeito, eu vou deixar de pecar, eu nunca mais irei pecar, e fico lutando para não pecar. Não dá para pensar assim, porque se eu pensar assim, eu serei infeliz. Não existe perfeição completa no sentido de não haver mais pecado em mim. Eu sou um pecador, e se eu posso resolver os problemas do pecado, se eu mesmo posso resolver esses problemas, eu pergunto: para que o sacrifício de Jesus? Queridos amigos e irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos dependentes totalmente da graça de Jesus Cristo. Totalmente. Semana passada, aqui na igreja, uma cena tomou conta do meu coração. Eu não imaginei que seria dessa maneira. Não pensei que isso mexeria tanto comigo. A gente já fez alguns batismos. Mas há mais ou menos um mês atrás, o Flávio, pai do Rafael, me procurou e falou assim: pastor, nós queremos batizar o nosso filho. Como é que fazemos? Eu falei: maravilha, rapaz. Você quer batizar seu filho? O que fazemos? Nós vamos batizar então seu filho. É só marcar, vamos marcar a data, está tudo certo. Ele já estudou a Bíblia e falou: pastor, é ele que puxa os cultos, é ele que pede a oração. Quando entramos no carro, é ele que fala: papai, vamos orar, vamos orar. E eu falei: então, ele está, quantos anos ele tem? Ele já tem, vai fazer 10 anos. Eu falei: que benção, que maravilha. Então, vamos batizá-lo. Pode ser no dia tal? E ele falou assim: pode, pastor, mas tem um problema. E aí eu já pensei: qual será o problema, né? E ele falou assim: meu filho é autista. E eu falei assim: é? Ele falou assim: é. E você sabe, o autista ele tem um temperamento diferente do nosso. Ora ele está bem, ora ele não está bem, ora ele está calmo, ora ele está agitado. E ele falou: hoje ele está mais ou menos, pastor. E ele trouxe o Rafael para perto de mim. Ele entrou assim correndo, já foi para o quarto, falou: desculpa, pastor, mas ele é assim mesmo. Eu falei: não, fica tranquilo. Ele falou: pastor, o Rafael
pode ser batizado. Os olhos do Flávio encheram de água. E eu falei assim, claro que pode. Mesmo ele sendo um autista, pastor, ele pode ser batizado? Eu falei, é claro, porque a graça de Cristo veio para todos. Todas as pessoas. E Flávio, todos nós somos pecadores. Não é porque temos o entendimento, não é porque temos conhecimento, não é porque nossa cabeça funciona direitinho, que nós somos diferentes, talvez, do Rafael. É possível que o Rafael entenda muitas coisas, mais do que nós entendemos. E ele falou, então vamos marcar o batismo. É o nosso sonho, pastor, é ver o nosso filho batizado, como nós somos aqui em casa. Preenchemos a ficha. E chegou então o dia do batismo do Rafael. Eu entrei ali naquele tanque e eu estava tenso, porque o Rafael estava ali, semana passada, quem esteve aqui lembra, o Rafael estava agitado naquele dia, e ele estava com medo da água. E ali mesmo do lado de fora, o Rafael começou a gritar assim, não, 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 mamãe, não, mamãe, não, mamãe, mãe, não, 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 não. E gritava bem alto, bem alto. E eu entrei tenso ali. Eu não sei se vocês perceberam nas minhas palavras a tensão, mas eu disse pedir à igreja, eu contei um pedacinho rápido, não dava para demorar muito ali, apenas disse que era vontade dele, vontade dos pais, e que ele então estava ali para ser batizado, e a mãe foi trazendo ele, entrando dentro da água devagar, e ele gritando, então precisou que o pai, então nós combinamos que toda a família entraria para deixá-lo mais calmo, e combinamos então que todos estariam ali, e naquele momento o pai então abraçou o Rafael, e ele gritava, pai, pai, não papai, mas não quero papai, não quero, não papai, não, 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 não. Quando o Rafael acalmou-se um pouquinho, rapidamente ele teve um momento de calma. Foi o momento então que eu o deitei na água, o batizei e o levantei. Ele foi batizado. Daqui talvez você não viu, mas o olhar do pai e da mãe brilharam e se emocionaram. Lá fora a gente tirou uma foto, eu tenho uma foto aí deles, da família. Ali está ele, o Rafael, seu irmão e seu pai. Eu não sei se eles estão aqui na igreja hoje. Foi quando eu saí do tanque batismal e sentei aqui, que eu comecei a compreender o que tinha acontecido lá dentro do tanque. E sentadinho ali, no meu lugar, onde geralmente eu fico ali, eu comecei a me emocionar. E comecei a chorar, quietinho ali. Disfarçando para que vocês não vissem. Mas o que passava na minha cabeça era o seguinte: eu não sou diferente desse menino. Eu não sou diferente do Rafael. Ninguém é diferente dele. Nós somos iguaizinhos a ele quando falamos a respeito do pecado, do erro e das nossas falhas. Cometemos as mesmas atitudes. Quando temos sã consciência, nós dizemos assim, eu quero, vou até Jesus Cristo e eu aceito Jesus como Salvador, e a gente aceita, mas quando saímos fora de si, o que dizemos é não, não, não Deus, não quero isso, não quero outra coisa, quero fazer outra coisa, não aceito as suas leis, não quero viver debaixo das suas leis, eu posso viver uma vida dupla, posso viver aqui na igreja de um jeito e lá fora de outra maneira, posso ter no meu coração algumas coisas aqui guardadas que não são reveladas para o Senhor, meu quarto é diferente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, Senhor, nem tudo que eu tenho é seu. Não, Senhor, eu só te darei aquilo que eu quero, aquilo que eu posso dar. Nós somos iguaizinhos a Ele. E Deus olha para nós com carinho e amor e diz: ô filho, ô querido filho, me dá um abraço aqui. Você não está percebendo que você precisa de mim? Você precisa de mim. Nós precisamos, amigos, de Deus. Nós somos para Deus esse filho autista que será curado
E a maior de todas as curas será no dia da volta de Jesus Cristo. Quando Ele voltar, seremos completamente curados. E ninguém mais, nem o diabo, poderá nos acusar. Porque no dia da volta dele, um dos textos mais maravilhosos que Ellen White escreveu diz: naquele dia, pecado e pecadores já não mais existem. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Você crê nisso? Você acredita nisso? É seu desejo no coração de ser curado por Deus? É seu desejo no coração de entender que Deus diz para você assim: vá e não peques mais? Eu também não te condeno. A pessoa que está do seu lado é pecadora. Se nós todos, como comunidade entendêssemos, Jesus, eu também não te condeno, não apontaríamos o dedo para ninguém, mas ajudaríamos uns aos outros, para que o céu fosse um pedacinho daquilo que já é aqui nesta terra. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe ajude, lhe abençoe e lhe guarde. E faça você entender o amor tão precioso que Deus tem por você, mesmo ainda sendo pecador. Você só pode amá-lo porque primeiro Ele nos amou. Vamos orar? Fique em pé. Querido Deus, amado Pai, queremos lhe pedir que o Senhor nos abrace nesse momento. Somos pecadores, falhos, e carecemos da Tua glória, carecemos da Tua graça, e lhe agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Abençoe o nosso sábado, nossa vida, para que possamos estar retos diante do Senhor. Ajuda-nos a pedirmos perdão de nossos erros, a reconhecermos o quanto somos pecadores e que esse pecado que temos dentro de nós, ele possa ser curado pelo poder de Jesus. Abençoe esta igreja, cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.